No início desse mês, os bispos da Amazônia se reuniram com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, para discutir as demarcações de terra, regulamentação fundiária e também os desafios dos povos indígenas que vivem na região. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre o que foi debatido e o que deve ser feito a partir disso é com o Dom Evaristo Spengler, bispo de Roraima e presidente da REPAN, a Rede Eclesial Panamazônica. Ele já está aqui. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, paz e bem a vocês e a todos os nossos telespectadores. Paz e bem, Dom Evaristo. Queria que o senhor falasse para a gente, para quem está em casa também, quais os principais desafios que têm sido enfrentados pelos indígenas atualmente na região amazônica e também aí nessa região de Roraima. Talvez para situar um pouco as pessoas que nos assistem, a REPAN foi criada em 2014 e ela começou a fazer um trabalho inicialmente com os seminários da encíclica do Papa Laudato Si, muitos seminários na Amazônia. Depois fez uma grande escuta para o sínodo convocado pelo Papa, Sínodo para a Amazônia, que ocorreu no Vaticano em 2019. Depois do sínodo, houve uma pandemia que parou muitas iniciativas que haviam sido organizadas. Em 2023, a REPAN, diante de uma grande estiagem na Amazônia, uma grande seca, comunidades isoladas com fome, fez uma incidência visitando 13 ministérios em Brasília. E agora, nesse último mês, de março, nós voltamos a 8 desses ministérios, porque o governo brasileiro havia feito um caderno de respostas a todas as demandas que nós tínhamos levado dos povos aqui da Amazônia. Então, assim, diante disso, nós também, entre esses ministérios e órgãos do governo visitados, foi a FUNAI, tratamos especificamente da questão indígena. Em Roraima, nós estamos ao lado de 2 fronteiras, a fronteira com a Venezuela e a fronteira com a Guiana. E a fronteira, ela existe e não existe ao mesmo tempo. Uma vez eu escutei de um indígena, quando perguntei a ele, o senhor nasceu aqui no Brasil ou na Guiana? Porque ele falava inglês, falava português, falava o apixana, que é uma língua indígena aqui local. Ele disse, a fronteira foi colocada pelos brancos. Nós não temos fronteiras, nós povos indígenas, né? E, nesse sentido, a fronteira é porosa, as pessoas vão e vêm. Isso também tem uma influência na questão do garimpo, o garimpo que se instala nas terras indígenas aqui em Roraima, em grande parte da Amazônia. Os garimpeiros, quando percebem que estão sendo está sendo tratado a eles com uma certa rigidez, que não de retirada do território dos indígenas, eles fogem para um país vizinho, mas retornam com muita facilidade. Mas, assim, talvez o grande drama hoje dos povos indígenas, seja de Roraima, seja de toda a Amazônia, é a questão do marco temporal. O marco temporal diz que o indígena só tem direito à sua terra se ele morava sobre aquele território no ano 1989, quando foi proclamada a nossa Constituição do Brasil. Significa que, naquele momento, já existiam muitas comunidades indígenas que, pela violência do período da ditadura militar no Brasil, haviam sido expulsos da sua terra. Então, é uma violência dupla. Primeiro, receberam a violência da expulsão da sua terra. Depois, quando voltam à sua terra, agora o Congresso Nacional quer dizer, através da lei do marco temporal, que eles não têm mais direito à sua terra porque não estavam sobre essa terra no ano 1988. Então, esse é um drama que atinge todos os indígenas do Brasil e muito aqui na Amazônia. Inclusive, né, Dom Evaristo, boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui ao TJ boa Aparecida, tarde, né? O marco temporal que foi levado para Brasília, né? Uma grande mobilização, a gente mostrou aqui no TJ Aparecida, o acampamento Terra Livre, né? Comunidades indígenas todas se articulando para tentar acabar de vez com essa demarcação. Pergunto para o senhor falou da questão da violência, né? A gente sabe o quanto esses povos indígenas são vítimas de todo tipo de violência. Que podemos atribuir esse cenário aqui no Brasil, que é muito frequente, principalmente na Amazônia?
Você acompanhou certamente que, de uns tempos para cá, as posições do Brasil, sejam políticas e ideológicas, ficaram muito mais acirradas. E eu posso colocar como um marco disso na campanha eleitoral de 2018, onde se dizia: aqui não poderemos dar mais nenhum centímetro para os indígenas, nem para os quilombolas, nem para os ribeirinhos. Ou seja, começou a um endurecimento de posições, como se aqueles que têm o dinheiro em mãos, sejam os mineradores, sejam aqueles que extraem a madeira da Amazônia, aqueles que criam gado daqui, é que têm o direito da terra da Amazônia. Veem a Amazônia como a última fronteira de exploração do Brasil. O resto do Brasil quase todo já foi explorado. E agora sim, o Papa Francisco, quando veio à Amazônia peruana, convocando o Sínodo para a Amazônia, ele dizia: a Amazônia é um território em disputa. Aqui existem as comunidades tradicionais que querem manter o seu direito à vida, à preservação do seu território, que para eles é um lugar sagrado, mas, por outro lado, existem esses poderes econômicos que vêm aqui extrair madeira, criação de pecuária extensiva, a monocultura que devasta a biodiversidade, a monocultura que alguns chamam de agronegócio, mas aqui a monocultura ela é muito mais grave, a mineração e os grandes projetos que podem ser projetos públicos de estradas, de ferrovias, de portos que agridem o território amazônico. E, do Evaristo, o senhor citou, né, que o governo fez uma lista, né, um livro de respostas às questões de vocês, né, da igreja, com relação à questão indígena. E, de fato, alguma ação que vocês têm percebido, né? O senhor teve essa reunião com o pessoal da FUNAI. E ações na prática? Tem sido colocada em prática? Tem visto alguma coisa em prol desses indígenas? Sabe que a FUNAI ela foi muito sucateada. Então, até hoje, ela não conseguiu recuperar o número necessário de funcionários para fazer a demarcação. E agora, com essa lei do marco temporal, e foi uma resposta que nós recebemos do Ministério da Justiça, não pode ser feito mais nenhuma demarcação de território indígena enquanto não se defina essa questão do marco temporal. Então, hoje, o Congresso amarrou a mão de todos que estão lutando pelo direito dos povos indígenas. Por isso eu digo, é a maior violência depois da Constituição de 1988. Antes a violência era uma violência física. Vinham com ameaças, com armas, invasão de terras. Agora a ameaça é grave, mais grave ainda, porque é pela lei, quer dizer, tira o direito pela raiz dos povos indígenas. Então, a ação contra isso, é claro que é uma mobilização dos povos indígenas e daquela parcela da sociedade que está buscando somar forças nos direitos dos povos indígenas, fazendo uma incidência política junto ao Congresso, junto ao Supremo Tribunal Federal, mas também uma resistência local de as pessoas que ocupam a sua terra poderem aí fazer as suas roças, crescerem na consciência de que a terra foi dada por Deus. A terra, eu vou dar o exemplo que aconteceu aqui em Roraima, na região Raposa Serra do Sol. Em 1970, quase toda essa terra era tomada por fazendeiros. Os indígenas eram tidos como caboclos escravizados pelos fazendeiros. Não eram contratados, não tinham direito, não tinham horário para começar do trabalho nem para terminar. As compras que eles faziam de alimentação era vendida pelos fazendeiros por um preço 3 vezes maior do que se vendia na capital do país, em Boa Vista, e a igreja começou um trabalho de conscientização, que Deus deu aquela terra aos povos indígenas porque eles estavam lá por primeiro. Embora não tinham ainda uma regulamentação da terra, mas os fazendeiros chegaram depois. Com essa conscientização, em 2005, houve a demarcação integral das terras indígenas e a retirada dos fazendeiros. Eu penso que essa resistência dos indígenas ela é histórica e vai continuar acontecendo.
Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer muito a participação do senhor conosco aqui no TJ Aparecida, principalmente, né, nessa Semana Santa, e que inspire principalmente a igreja na defesa dos direitos dos povos indígenas. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida. É sempre bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aqueles que estão nessa luta pela vida, a resistência, e uma Semana Santa muito abençoada a todos vocês. Amém. Um abraço. Obrigada, viu? bom dia.